Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esse 22º domingo do tempo comum e continuaremos agora a ler o Evangelho de Marcos, que é o Evangelho do ano. Durante alguns domingos lemos o capítulo 6 do Evangelho de São João, agora continuamos a ler o Evangelho de São Marcos, que é o Evangelho deste ano. E temos diante de nós agora o capítulo 7 do Evangelho de São Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Este detalhe é importante, amados e amadas de Deus. Quem é que Jesus tem diante de si? Fariseus e mestres da lei. Fariseus eram pessoas que buscavam viver a lei com rigor, buscavam seguir os mínimos detalhes da lei. Mestres da lei eram intérpretes da lei. Eram intérpretes autorizados da lei. E o que eles observam? Eles viram que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Quer dizer, percebem que os discípulos de Jesus comem o quê? Sem lavar as mãos. Vejamos agora qual era a usança daquela época. E o texto do Evangelho descreve para nós. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Eram usanças do tempo de Jesus. Eram usanças, a usança de lavar as mãos, ou melhor, o uso de lavar as mãos. Era uma tradição que vinha do Levítico, o sacerdote devia observar essa prescrição, porém que se tornou também uma prescrição que também o povo observava. Agora vejamos o que os mestres da lei perguntam para Jesus. Os mestres da lei, os fariseus e os mestres da lei, perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Amados e amadas de Deus, percebamos que aqui tem um problema fundamental. Qual é o problema fundamental? A prescrição de lavar as mãos e desses outros rituais, quanto ao comer, quanto ao lavar o objeto, isso são usanças humanas, são usos humanos, são tradições humanas. Não provém da lei de Deus, não é lei de Deus. E eles querem que os discípulos de Jesus sigam também essas tradições. Vejamos então a resposta de Jesus. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Quer dizer, Jesus remete a esse texto de Isaías, e esse texto de Isaías mostra que se honra com os lábios, mas o coração está longe dele. Honrar com os lábios quer dizer atitudes exterior. Os lábios são realidades exteriores a nós. O coração é uma realidade interior. O coração está no centro da vida, no centro da existência. Então, agora, Jesus chama a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Amados e amadas de Deus, o que Jesus quer dizer? Ele quer dizer que é o coração que precisa ser convertido. Por quê? Porque as coisas más provêm de dentro. Elas não provêm de fora, elas provêm de dentro. É de dentro do coração humano
que provém essas coisas. É o coração humano que precisa ser convertido, porque é lá no coração, quer dizer, no centro da vida, da existência, que se concebe as coisas. É de lá que provém o mal. E é isso que Jesus está dizendo. Ele quer que deixemos nos converter, mas nos converter não só na exterioridade, no coração. É o coração que precisa ser convertido. Peçamos a graça então nesse dia de termos um coração convertido, um coração bom. Não fazermos só coisas boas, mas termos um coração bom, concebermos bem as coisas. Que o Senhor nos dê esta graça de um coração convertido, de um coração novo, de um coração verdadeiramente à altura do Evangelho, à altura de Deus. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.